Oi, gente. Então, hoje nós vamos continuar aí com a correção das atividades, tá bom? Então, deixa eu só conferir aqui o capítulo 7, certo? Então, capítulo 7, e a correção começa aí na página 400, tá? Vou compartilhar a tela para poder ficar mais fácil para a gente ir seguindo junto, né? Que fica mais legal. Então, número 1. Então, página 400 e capítulo 7, tá bom? Então, são as atividades. Número 1. Com suas palavras, explica o que ocorreu, né? Explica o que ocorreu com a maioria dos países da Europa Oriental após 1991, do ponto de vista econômico. Do ponto de vista econômico, após 1991, o que aconteceu com a maioria dos países da Europa Oriental, que eram aqueles países que tinham aí, em relação a... eram países socialistas e passaram aí para uma economia capitalista. Vocês vão colocar aqui, ó. Adentraram em um período de crise econômica. Esses países adentraram em um período de crise econômica caracterizado pelos altos índices de desemprego, baixa produtividade agrícola e crescimento desigual com desigualdade social, crescente desigualdade social, tá? Então, índice de desemprego muito grande, uma crescente desigualdade social, problemas realmente aí nas suas estruturas e a sua população, quem estava em melhor condição financeira, acabou conseguindo ter comprar terrenos, né? Já quem não tinha condição financeira, não tinha como se sobressair financeiramente, ficava dependendo dos outros, né? Então, o desemprego era muito grande, a situação muito crítica aí nessa região, tá bom? Então, vamos lá. Hoje é quinta-feira. Deixa eu colocar aqui 11h45. Vamos ver. Hoje é quinta, no caso, para mim aqui, né? Eu vou colocar a aula para vocês na sexta. Então, vai ser a aula referente à sexta-feira, porque a de hoje vocês estão fazendo a minha prova e amanhã vocês vão estar fazendo prova de outro professor, no caso, é quando eu vou postar a aula para vocês. Vamos lá para 2. Todo mundo já copiou aí, né? Espero. Então, Mackenzie, né? Questão 2. Rússia. Moscou bateu recorde de natalidade. Segundo informação da vice-prefeita e responsável da política social da capital, Lyudmila, eu não sei falar esse nome, em agosto deste ano, foram registrados em Moscou 12 mil nascimentos, um evento a ser comemorado no momento em que a Rússia, preocupada com o decréscimo de sua população, faz campanhas de natalidade. Ainda de acordo com essa vice-prefeita, né? Em Moscou, a natalidade está crescendo e a mortalidade diminuindo, resultando que tranquiliza a vice-prefeita. Essa mesma incentivadora e participante de campanhas pelo aumento da população nacional. Então, lá nessa região, na Rússia, em Moscou, eles estão fazendo uma campanha para poder as pessoas terem mais filhos, tá bom? E diminuir aí a quantidade de gente que está morrendo, porque os idosos acabam morrendo
e não tem gente nascendo, então a diminuição da população acaba sendo muito. Então, relacionadas à notícia dada, considera as afirmações 1, 2 e 3. Então, aqui, 1. O envolvimento do país em conflitos na região do Cáucaso, como na Chechênia, Daguestão, Iuquétia e Estônia, foi responsável por um expressivo aumento nos índices de mortalidade do país, equivalente ao que ocorreu na Segunda Guerra Mundial. 2. A baixa natalidade comum a diversos países europeus é um fator que preocupa as autoridades do país em relação à sustentabilidade do sistema previdenciário e à reposição de mão de obra. Isso está corretíssimo, né? Além da questão socioeconômica, há questões étnico-religiosas, pois muitos russos se preocupam com o maior ritmo de crescimento demográfico entre minorias com religiões islâmicas, o que poderia acentuar conflitos e tensões já existentes no país. Então, essa daqui também está correta. Então, dessa forma, as afirmativas 2 e 3 estão corretas. Ok? Agora vamos para a próxima página. Então, página 401. Questão 3. A Rússia possui... Vou para cá. A Rússia possui a maior extensão territorial do planeta, mas grande parte do seu território se situa próximo ao Círculo Polar Ártico. Como as condições climáticas são severas, nessas áreas o solo é, de modo geral, improdutivo, e as baixas temperaturas impedem o desenvolvimento de gêneros agrícolas. Qual a principal área produtora de gêneros agropecuários da Rússia? Então, qual é a principal área de gêneros agropecuários da Rússia? O terceiro aqui, ó. Então, o oeste do país, tá? Onde as condições climáticas são favoráveis e ocorre o solo do tipo Chernozem, de alta fertilidade. Tá? 4. Explique a importância do setor energético da Rússia e sua relação com o crescimento econômico do país. Então, a predominância da Rússia no setor energético tem impulsionado as receitas do governo e representando uma parte importante do seu PIB na última década. Então, a predominância da Rússia no setor energético tem impulsionado as receitas do governo e representando uma parte importante no PIB na última década, que é o Produto Interno Bruto, né? 5. Caracteriza o setor industrial russo no que diz respeito à tecnologia empregada e à diversificação do parque industrial do país. Então, o nível de tecnologia é menor do que em potências desenvolvidas, como Estados Unidos e Japão. A indústria de base é mais desenvolvida e a indústria de bens de consumo menos desenvolvida. Tá? Tecnológico e de consumo menos desenvolvida, indústria de base mais desenvolvida. 6. Realize uma pesquisa em fontes impressas ou na internet sobre o processo de abertura e transição do capitalismo em diferentes países da Europa Oriental, na década de 1990. Escolha uma notícia ou reportagem sobre o tema que mais chamou a atenção e resuma a seguir seus principais pontos. Então, vocês podem colocar aí, ó, vocês vão encontrar notícias de modo geral, citar que países frequentam uma séria estagnação econômica e atraso tecnológico. Essa situação vem sendo superada atualmente, né? Também podem ser encontradas aí, são estratégias utilizadas por eles nessa superação. Então, podem citar alguns países e algumas estratégicas utilizadas desses países aí que vocês podem pesquisar a respeito para poder melhorar aí a resposta, colocando quais foram as estratégias para melhorar a situação econômica nesses países. Bom? Então, texto mais texto.
E vamos lá na página 407. Então, nessa página 407, só um momento, vamos lá. Nessa página 407, tá? No início do século XIX, 2 submarinos Então, no início do século XIX, 2 submarinos russos desceram a uma profundidade de mais de 4.000 metros no Oceano Glacial Ártico para transportar o político Arthur Chilingavok. Pois então, que ficou no leito marinho uma bandeira russa de tritânio. Olha só. Tal ato simbólico demonstrou o claro interesse do governo russo em declarar sua intenção de se apoderar das valiosas reservas de petróleo da região, pelas quais outros países também têm interesse. Desde então, a Rússia tem construído bases militares na Sibéria e realizado manobras na região. Sabendo disso, né? Explica o motivo dessas atitudes, relacionando com a política externa russa no século XIX. Então, questão de avançar territórios, de conquistas, nessa parte, ok? Então, no Oceano Glacial Ártico. Então, o petróleo e o gás natural estão no centro do plano de consolidação da Rússia como potência geopolítica global. Putin, que era o presidente na época aí, vê as reservas do petróleo do Ártico como fundamentais para manter o crescimento econômico. Então, esse é o ponto principal aí, o que deve ser colocado nessa questão, tá bom? Questão 2. A Comunidade dos Estados Independentes, CEI, é um bloco econômico que se formou com o fim da União Soviética, para promover maior interação econômica entre os países da Europa Oriental. Sobre esse bloco, responda as questões a seguir. A. Quais são os países que fazem parte da CEI? Então, nós temos aí a Armênia, Azerbaijão, Belarus, Cazaquistão, Moldávia, Quirguistão, Rússia, Tajiquistão, Uzbequistão, Ucrânia e Turcomenistão. Além da integração econômica, quais são os objetivos da CEI? A organização tem entre os seus objetivos a criação de um exército e de uma moeda comum. Então, além da questão econômica, você tem aí um objetivo de chegar a conseguir ter um exército comum, um exército e uma moeda comum entre esses países. C. Por qual motivo Lituânia e Letônia se recusaram a ingressar no bloco? Lituânia e Letônia se recusaram a ingressar no bloco porque têm intenção de se aproximar da União Europeia e se afastar da Rússia. Então, esses dois países, eles pretendem se afastar da Rússia, então não têm o interesse de entrar na CEI, que é esse bloco econômico aí da Rússia com os países do leste europeu, né? E tem mais uma visão de entrar no bloco econômico da Europa, que é a União Europeia, se aproximar mais da União Europeia, esses dois países. Agora, a 3 na página 408. Qual país, por qual motivo existem diversos focos separatistas na Rússia, como na Chechênia, e qual é a postura do governo russo diante desses movimentos?
Então, por que o país é dividido dos pontos de vista étnico e religioso? Em algumas regiões existem minorias nacionais, sendo a população majoritariamente muçulmana. O governo reprime esses movimentos e busca manter a integridade de seu território, sobretudo por interesses econômicos. Na 4. Analise o texto e a fotografia abaixo, e na sequência responda as questões. Então, Crimeia oficializa a separação e declara a nacionalização de órgãos da Ucrânia. Então, o Parlamento da Crimeia oficializou nesta segunda-feira o pedido de anexação à Rússia e anunciou que todas as empresas e órgãos públicos ucranianos instalados na península perdem poderes e passam a ser propriedade local. Então, essa manifestação favorável à anexação da Crimeia, Crimeia, Kiev, Ucrânia, em 2015, tá bom? Isso daí em 2015. Então, ele foi aqui, ó, para vocês verem, ó. A Crimeia oficializa a separação e declara a nacionalização de órgãos na Ucrânia. Folha de São Paulo, 17 de março de 2014. Isso foi a notícia, né? E foi disponível, no caso, disponível então, é o lugar onde foi pesquisada essa notícia e quando foi pesquisado para colocar no livro de vocês. 20 de maio de 2018, tá bom? Por que isso daqui? Pode ser que tenha uma notícia que depois vocês colocam algum trabalho acadêmico futuramente e tinha a notícia lá em 2018 e em 2021, por exemplo, não vai ter mais essa notícia disponível lá. Então, você tem que colocar o acesso em quando foi acessada essa notícia. Então, ao acessar, ascender, né, ao poder na Rússia, Stalin incentivou fluxos populacionais de russos para a região da Crimeia. Qual foi a consequência desse processo e de que forma isso se relaciona com a crise da Crimeia iniciada em 2014? Então, a ocupação de indivíduos de origem russa na Crimeia tinha a intenção de auxiliar no domínio do território, e a maioria russa nessa região, na atualidade, permitiu ao governo russo obter aceitação de sua ocupação nessa porção da Ucrânia. Então, B. Explica a situação que propiciou a crise da Crimeia, a qual foi a principal consequência dessa crise do ponto de vista geopolítico. Então, a região foi anexada à Rússia após referendo no qual a população assim decidiu. A Ucrânia perdeu o referido território e a crise provocou um aumento na tensão entre a União Europeia e os Estados Unidos, de um lado, e o governo russo do outro. Tá? Então, essa crise na Crimeia aí, gente, você está pensando o seguinte, em relação ao referendo. O que é um referendo? Foi feita uma votação na população para poder a população decidir se queria ficar para o lado da Rússia ou não nessa relação aí, tá certo? Então, nessa atividade, aqui. O que estudei, né, nesse capítulo? Então, a Europa Oriental engloba países que se tornaram repúblicas socialistas após a Segunda Guerra Mundial. A Revolução Russa de 1917 levou à instauração de um sistema político e econômico socialista e à formação da União de Repúblicas Socialistas Soviéticas em 1922. A agricultura na União Soviética era coletivizada e a indústria de base desenvolvida, mas o mesmo não se pode dizer da indústria de bens de consumo, incapaz de atender a demanda da população por produtos básicos. Então, fica aqui, guerra mundial, socialista, coletivizada e bens de consumo. No próximo, a crise econômica dos anos de 1980 resultou na fragmentação da União Soviética em 1991 e na independência
de diversos países. A transição para o capitalismo, verificada nos países da Europa Oriental, após 1991, foi acompanhada de crises econômicas na maioria dos países. Em função da grande diversidade étnica, diversos focos separatistas eclodiram em alguns países da Europa Oriental, resultando em uma reconfiguração política da região. Então, fica fragmentação, capitalismo e étnica. E aí, por último, a grande riqueza natural da Rússia e seu extenso território se traduzem em uma abundância de recursos como o petróleo e o gás natural. Os recursos energéticos foram a base das exportações russas, principalmente para os países integrantes da União Europeia. A população da Crimeia, a ocupação da Crimeia pelo governo russo aconteceu sob protestos da União Europeia e dos Estados Unidos. Então, é petróleo, gás natural, exportações, União Europeia e Estados Unidos. Continuamos. Número 1. Escolha um dos tipos de clima do continente europeu e descreva suas atribuições no território e os principais fatores climáticos envolvidos. Então, vocês vão escolher um deles e colocar lá as características, tá? Aqui o livro colocou aqui, ó. Vocês podem colocar como característica o clima temperado e frio, predominante em função do fator da altitude. Os demais tipos ocorrem em áreas menos extensas, graças a fatores como maritimidade, clima mediterrâneo e altitude, como o clima frio de montanha. Você pode escolher um desses e colocar, tá, gente? Clima frio de montanha, predominante nas grandes elevações alpinas, e o clima semiárido, predominante nas depressões caspianas, na depressão caspiana. 2. Leia as manchetes abaixo para, na sequência, responder as questões propostas. Então, França registra a terceira queda seguida na natalidade. País mais fértil da Europa vê total de nascimentos cair de novo em 2017. Já óbitos sobem. Queda na taxa de fecundidade reflete, separa mais longa pela maternidade e diminuição de mulheres em idade reprodutiva. Então, imigrantes são parte da solução para o envelhecimento da União Europeia. Então, antes do envelhecimento de uma população na União Europeia, devia utilizar melhor, atente, né, ao envelhecimento de sua população. Então, a União Europeia deveria utilizar melhores migrantes, segure relatório da OCDE. Tá? Do que tratam as notícias relacionadas nas manchetes e qual a relação entre elas? Então, tratam da queda da taxa de natalidade na França e imigrantes como possível solução para o envelhecimento da população verificado nos países da União Europeia. Então, letra B. Do ponto de vista demográfico, qual é o principal processo que está ocorrendo com a população europeia nas últimas décadas? Quais as suas consequências? Nós temos aí o envelhecimento da população na maioria dos países, ou seja, um aumento da proporção do número de idosos entre a população total, resultando da taxa de mortalidade superior às de natalidade. Então, principais consequências são a falta de oferta de mão de obra e o déficit previdenciário. C. É correto afirmar que os governos europeus encaram os imigrantes como solução do problema, incentivando o fluxo migratório?
Não. Na maioria dos países, a população tende a culpar imigrantes ilegais pelo desemprego. E os governos buscam impedir a entrada de imigrantes clandestinos. Passamos agora para a próxima página. Está na página 412. Quais são as 3 principais potências industriais da Europa Oriental? Inicialmente, onde se localizava a maioria de suas indústrias. Então, na Alemanha, Reino Unido e França. Inicialmente, as indústrias se localizavam próximas às reservas de carvão mineral exploradas, uma vez que o carvão mineral era a principal fonte de energia desse período. 4. Caracterize as condições de vida nas cidades industriais europeias, após a Revolução Industrial e até a metade do século XIX. Então, as cidades eram desprovidas. As cidades eram desprovidas de infraestrutura básica e representavam altos níveis de poluição atmosférica e dos recursos de água. Dos cursos de água, né? Então, tinha muita poluição atmosférica e dos rios também. 5. Em relação às suas matrizes energéticas dos países da União Europeia, se caracterizam por... Então, essa primeira aqui, ó. Apresentar a independência de importações de gás natural da Rússia, com exceção da França, que investiu em energia nuclear e é a maior produtora desse tipo de energia no continente. Leia o trecho da reportagem abaixo. Pós-Brexit, União Europeia protegerá setores estratégicos. Na última quarta-feira, dia 13, Jean-Claude Juncker, presidente e primeiro-ministro da Comissão Europeia, fez a declaração de política geral da União Europeia. Isso aqui é UE, União Europeia, tá, gente? Que reinicia as atividades atuais do Parlamento Europeu. Juncker fez um discurso bastante otimista, afirmando que os tempos são propícios ao fortalecimento da União Europeia. De fato, o desemprego da União Europeia atingiu o seu nível mais baixo dos últimos 9 anos, e o crescimento econômico da região nos últimos meses é maior do que nos Estados Unidos. Então, essa notícia aí, ó, ela é de 2017, tá bom? E ela foi colocada aí, pesquisada para colocar no livro em 2018, mas ela é uma notícia de 2017. Próxima página. Então, considere o texto, isso é na página 413. Considere o texto da página anterior e responda as questões a seguir. Explique o que é o Brexit. O referendo realizado no Reino Unido, que foi favorável à sua saída da União Europeia. Ficou conhecido como Brexit, ou em inglês, Britain Exit, ou seja, saída da Grã-Bretanha. Bom, então é saída da Grã-Bretanha, que é um termo utilizado aí para poder se referir à saída da Grã-Bretanha da União Europeia. E foi feita uma votação entre a população ali da União Europeia, né? No caso, União Europeia não. Foi feita durante esse período, essa votação na Grã-Bretanha, a Inglaterra principalmente aí, em relação à saída do Reino Unido da União Europeia, tá? Espero que tenha ficado claro. B. Relacione as informações trazidas pela notícia com os temores envolvidos após o Brexit em 2017. Com a saída do Reino Unido da União Europeia, o temor era de que o bloco se enfraquecesse e entrasse em crise. Mas, como indica a reportagem, o bloco parece estar se recuperando desse episódio. 7. Observe a fotografia abaixo, com base no que você estudou, explique a importância dos campos de petróleo do Azerbaijão para as relações econômicas com os países da União Europeia.
Então, essa aqui é a extração de petróleo. Olha só a quantidade, gente. Muita coisa, né? Então, a extração de petróleo na bacia do Mar Cáspio, próximo à capital de Azerbaijão, Baku. A exportação de petróleo é uma das bases da economia do país. Então, a Azerbaijão é visto como um importante aliado da União Europeia por exportar petróleo e gás natural dos dutos que não passam pelo território russo. Essa situação garante maior autonomia econômica ao Azerbaijão e menor dependência em relação à Rússia também. Próxima página, sendo a última aí. Em 2017, o primeiro encontro público entre o presidente da Rússia, Vladimir Putin, e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ocorreu durante o período de maior tensão política entre os países desde a Guerra Fria. Explique o motivo do acirramento dos ânimos nas relações diplomáticas entre a Rússia e as principais potências ocidentais. O Donald Trump e Vladimir Putin. Um dos motivos é a questão da guerra civil na Síria, onde a Rússia possui uma base militar no mar Mediterrâneo e apoia o regime de Bashar al-Assad. Né? No caso, é o presidente ali na Síria, né? Ao qual os Estados Unidos e outros países se opõem. Outro motivo é a crise da Crimeia, que levou vários países a efetivarem sanções econômicas a Moscou. Então, essa questão 9. A Ucrânia, um dos países mais extensos e populosos do continente europeu, se tornou um Estado independente somente em 1991, com o fim e a fragmentação da União Soviética. O país apresenta um setor agrícola produtivo e uma economia em desenvolvimento, mas suas relações com a Rússia têm sido inviáveis desde a Revolução Ucraniana de 2014 e a crise da Crimeia. Façam pesquisas em materiais impressos ou na internet sobre a relação econômica da Ucrânia com outros países e escreva, né? Assinale a alternativa abaixo aqui. Então, milhares de pessoas saíram das ruas de Kiev, capital da Ucrânia, em 2014. Então, para marcar essa primeira aqui, ó, a resposta correta. Entre outras informações, a Rússia vê com desconfiança a aproximação da Ucrânia com a União Europeia e os Estados Unidos, o que é entendido como a desvantagem dos pontos de vista econômico-militar, não produtos, dos pontos de vista. Certo? Então, é isso daí e entramos na próxima no módulo 4. Tá bom? Tchau, tchau, gente. Então, até semana que vem.